Fala galerinha, sou Felipe Bruno e aqui no canal Futebol Maluquinho FC você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional e sul-americano. Nesse vídeo vamos falar sobre a nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Aproveite o momento da vinheta para poder se inscrever e ativar o sininho. Agora sim vamos falar da nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, mas se você não viu como está a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, recomendo esse vídeo que vai aparecer aqui no card, que eu falo sobre a classificação do Brasileirão antes do início dessa nona rodada. Então não perca, porque esse conteúdo aqui do card eu falo sobre a classificação atualizada do Brasileirão. E aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre a nona rodada do Campeonato Brasileiro, hein? A nona rodada do Brasileirão começa neste sábado, às 18 horas e 30 minutos, no estádio Nabia Bichadi. O Red Bull Bragantino recebe o Juventude. O Red Bull Bragantino busca reabilitação, porque na última rodada perdeu em casa para o Atlético Mineiro, e o Juventude vem de empate em casa contra o Vitória. Bom, às 21 horas no Maracanã, Fluminense e Atlético Goianiense duelam no jogo na luta contra o rebaixamento neste momento, porque o Fluminense é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e pega o Atlético Goianiense, que é o 18º colocado e está na zona de rebaixamento. Hoje a diferença das equipes é de apenas um pontinho. Na Liga Arena, jogaço no domingo às 4 horas da tarde, porque o Atlético Paranaense recebe o Flamengo. Eu estou falando do Furacão, que começou a rodada na quarta posição, pegando o líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo. A diferença das equipes é de apenas um ponto e esse jogo pode valer a liderança para uma ou para outra equipe. Domingo também é dia de majestoso, o clássico entre Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena às 4 horas da tarde. De um lado, o Corinthians bastante pressionado no Campeonato Brasileiro, já não vence há 4 jogos e está próximo da zona de rebaixamento, com apenas um ponto de vantagem para Criciúma e Atlético Goianiense. Do outro, um São Paulo que com Zubeldia já são 11 jogos no comando e nenhuma derrota até aqui. O São Paulo começou a rodada na 5ª posição com 14 pontos, 3 a menos do que o líder Flamengo. E nós teremos também o duelo entre Vitória e Internacional no Barradão, às 4 horas da tarde neste domingo. De um lado, o Vitória, que ainda não conquistou nenhuma vitória neste Campeonato Brasileiro e segue, claro, muito pressionado. São 3 jogos no Brasileirão com Thiago Carpini e nesses 3 jogos também o Vitória não conseguiu nenhuma vitória. Na última rodada, o Vitória empatou fora de casa contra o Juventude. O Internacional também vem de empate na última rodada como mandante no estádio Heriberto Usser, recebeu o São Paulo e ficou no 0 a 0. O Internacional é o 10º colocado, apesar de estar no meio da tabela. O Internacional tem 2 jogos a menos e caso vença esses 2 jogos a menos, teria os mesmos pontos do líder e do vice-líder Flamengo e Bahia, respectivamente. No clássico ali, né, no majestoso, queria destacar que o Corinthians vem de empate com o Atlético Goianiense fora de casa e o São Paulo vem de empate contra o Internacional fora de casa. Grande jogo da rodada, né? Então vamos continuar destacando aqui a nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, porque neste domingo às 6h30 da tarde, lá no estádio Heriberto Usser, o Criciúma recebe o Bahia. De um lado, um Criciúma que começa a ficar pressionado no Campeonato Brasileiro, o time está na zona de rebaixamento. É verdade que tem 2 jogos a menos que os seus concorrentes diretos ali, mas a equipe hoje está na zona de rebaixamento, tem 5 pontos em 6 jogos disputados, apenas uma vitória, 2 empates e 3 derrotas, né? Aliás, o Criciúma vem de 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, né? E vai pegar um Bahia que vem embalado, é o vice-líder do Brasileirão com 17 pontos em 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Na última rodada, o Bahia venceu o Fortaleza por 1 a 0 e o Criciúma perdeu de virada 3 a 1 para o Atlético Paranaense fora de casa. Cuiabá e Fortaleza duelo na Arena Pantanal no mesmo horário, 6h30 da tarde no domingo. Cuiabá está na zona de rebaixamento, é o 19º colocado com apenas 4 pontos em 8 jogos, perdeu na última rodada fora de casa 2 a 1 para o Cruzeiro. Fortaleza também perdeu, no caso, a sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro, ao perder 1 a 0 para o Bahia fora de casa. O Fortaleza está no meio da tabela, com 10 pontos em 7 jogos, 2 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota.
Grêmio e Botafogo também jogam no domingo às 6h30 da tarde no Kleber de Andrade. O Grêmio, que vem de derrotas, 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, é o 13º colocado, tem 2 jogos a menos, mas neste momento tem apenas 6 pontos, um a mais do que o Criciúma, que abre a zona de rebaixamento, hein? Do outro lado, o Botafogo, que é o 3º colocado, está apenas 1 ponto atrás de Flamengo, que é o líder, e de Bahia, que é o vice-líder do Brasileirão. Jogo importante para as duas equipes aqui. No estádio São Januário, o Vasco recebe o Cruzeiro. O Vasco tem 6 pontos em 8 jogos, 2 derrotas consecutivas. O Vasco está apenas 1 ponto à frente da zona de rebaixamento e, claro, precisa de um resultado positivo neste jogo. E vai pegar um Cruzeiro que vive bom momento na competição. Afinal de contas, o Cruzeiro venceu 3 dos seus últimos 5 jogos no Brasileirão e é o 7º colocado com 13 pontos e com um jogo a menos do que os demais no Campeonato Brasileiro. E na Arena MRV, jogaço também entre Atlético Mineiro e Palmeiras, né? O Galo, que segue o único time invicto nesse Campeonato Brasileiro, é o 8º colocado com 13 pontos, porém só realizou até aqui 7 partidas, com 3 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. E vai pegar o Palmeiras, que vem aí de 2 vitórias consecutivas. O Palmeiras é o 6º colocado, ou seja, 2 posições acima do que o Galo, porém 1 ponto a mais apenas. Lembrando que o Palmeiras já tem 8 jogos e o Atlético Mineiro só fez 7 até aqui. É um jogo direto na parte de cima da tabela de classificação. O Galo vem de vitória contra o Bragantino fora de casa e o Palmeiras venceu o Vasco jogando em casa na última rodada.